Realmente se deu, o inquérito ele está correndo em segredo de justiça e as informações preliminares, né, que a gente recebeu o primeiro laudo do ITEP, e esse primeiro laudo, ele não trouxe, primeiramente, informações sobre o local do fato, ele não retrata sobre o local do fato, e tem ainda uma segunda questão que é sobre uma espécie de mucosa que foi encontrada, vestígios, né, na perna do jovem Ricardo, que existe a possibilidade que se trate de material genético relacionado a esperma, né? Então, de fato, esses dois relatórios eles ainda estão pendentes de conclusão e de entrega à Polícia Civil, né? Ainda não foram entregues, e a gente recebeu o primeiro relatório, né? Que ele é inconclusivo, certo? Esse relatório com ele não é possível confirmar com convicção, com 100% de certeza, que de fato houve violência sexual, certo? Realmente houve essa informação que foi passada à mãe, né, a Aline Murielli, e essa informação ela foi passada no dia da ocorrência, na sexta-feira, né? Tem-se a informação de que ele faleceu na quinta, né, pela questão da quantidade de tempo que foi, inclusive, relatado nessa perícia que foi realizada no ITEP, que ele teria falecido na quinta. Então, na sexta-feira, imediatamente, após receber essa notícia, a mãe, em estado de choque, obviamente, ainda ao procurar o ITEP, o médico perito, segundo as informações passadas pela mãe, né, o médico perito teria dado essa informação de que haveria uma suposta possibilidade dele ter sido violentado, certo? Então, mas é importante nós esclarecermos, né, na nossa visão técnica, inclusive, de que, como não há confirmação, esse fato ele ainda não pode ser afirmado com 100% de convicção. Estamos trabalhando com essa hipótese, sim, né, mas de fato não foi atestado tecnicamente. Uhum. Há uma informação também que a mãe não confirmou isso, porque o garoto parece que não disse a ele, mas terceiros disseram a ela que ele teria sido contratado por uma pessoa por R$60 para ir em busca de um cavalo que estava desaparecido. O senhor checou essa informação já? A pessoa que teria sido contratada apareceu ou ainda não? Sim, pois bem, de fato essa informação ela é verídica, ela procede, né? Ela foi repassada pela mãe e nessa semana a gente compareceu à delegacia na segunda-feira pela manhã para que a mãe pudesse prestar depoimento, visto que já estava mais tranquila, né, em relação a essa situação, muito abalada ainda, obviamente, mas bem menos do que na data do fato. E essa informação ela foi repassada sim ao delegado de polícia, que a princípio quem está tomando conta da investigação é o doutor Ricardo Brito, mas acredito que quando o doutor Leonardo voltar de férias, de licença, ele que vai assumir esse caso. Mas enfim, a gente conversou com o doutor Leonardo na segunda-feira e passou essas informações, né? Então assim, nós estamos agindo muito externamente, justamente para tentar trazer à Polícia Civil essas informações, os detalhes, que a gente só vai conseguir em campo, né? Então, ajudando, né, a polícia? Exatamente. Então, assim, a gente buscou essas informações, a gente trouxe 2 nomes ao delegado, na verdade 3, e 2 deles já foram ouvidos. Primeiramente, de pessoas que relataram que estiveram com o Ricardo na quinta-feira, no último dia que ele foi visto com vida, né? Então, nós trouxemos essas informações e essas 2 pessoas, elas foram ouvidas, porém, a terceira pessoa, né, que tem essa informação de fato, que teria contratado a pessoa de Ricardo para procurar esse animal, a gente não conseguiu contato com ela, certo? A informação existe, foi passada pela mãe, que inclusive a mãe relatou que essa pessoa procurou ela para informar isso. Mas como no momento a mãe estava muito abalada, ela até perdeu a noção de perguntar o endereço, a gente tem o nome dessa pessoa, mas não pegou o endereço, então meio que a gente ainda está nessa fase de buscar essas informações enquanto a ele para ser levado à polícia também para ser ouvido. Então a mãe confirma que essa pessoa procurou ela para dizer que tinha contratado a criança para ir procurar. Sim, essa pessoa teria procurado a mãe na sexta-feira, no outro dia, certo? Justamente também para se solidarizar e também dizer que estava disponível ali para ajudar no que precisasse, né? Agora sim, a informação que a gente tem também, que é verídica, né, a gente pode afirmar, é que Ricardo, ele trabalhava, entre aspas, trabalhava porque não era um emprego formal, mas ele era muito envolvido com essa questão animal, né? Ele criava, inclusive eu fui advogado da família em outra situação, e cheguei a presenciar, ele criava uma égua na calçada de casa, ele era muito apegado a animais, especificamente aí a equinos, né? A éguas, a burros, a jumentos. Então, assim, ele tinha esse sentimento e ele trabalhava fazendo isso. Obviamente, às vezes, por
uma quantia mínima. E ali, a exemplo dessa situação que ele foi procurar esse animal por R$70, na verdade, a informação que o contrato foi de R$70. Então, já que esse cidadão apareceu para a mãe na sexta, de livre e espontânea vontade, né? Se ele estiver ouvindo agora, é interessante que ele próprio procure a delegacia, não é, doutor? Para informar isso, dar algum detalhe que ele tenha, que a polícia não checou ainda, não é? Perfeitamente. Então, é até um apelo, né, que a gente faz não somente a ele, mas que eu, inclusive, em contato com a mãe dele hoje, já informei essa situação e ela ficou de procurar, porque ele deu alguns pontos de referência de onde morava, então a mãe está nessa procura para que ele possa nos procurar ou procurar diretamente a polícia, que seria o mais adequado, né, visto que ela é responsável pela investigação, e pudesse passar para a gente novas informações que pudessem esclarecer. E esse apelo não é somente direcionado a essa pessoa, e sim a toda a população, principalmente a população ali do bairro do Frei Damião, que foi por onde narram que viram ele pela última vez, né? Então, assim, a gente sabe da dificuldade que a Polícia Civil enfrenta hoje, até pelas questões internas dela, de demanda, a gente sabe como está a situação de Caicó, então sabe que a polícia está muito, muito sobrecarregada. Então, a gente se socorre a essas pessoas, essas informações, inclusive por se tratar de um crime de muito difícil, que eu posso dizer, muito difícil resolução, porque se tratou em um matagal, né? Então um local de difícil acesso, e assim, as informações serão fundamentais para que a gente possa, né, chegar a uma conclusão lógica desses fatos. Então, assim, a gente pede encarecidamente aqui, quem viu o jovem Ricardo pela última vez, qualquer detalhe é muito importante, né, para que a gente possa solucionar. Ele foi procurar o animal numa bicicleta dele, não é isso? Perfeitamente. Ele foi procurar esse animal nessa bicicleta, inclusive, um amigo da mãe dele, né, que foi quem encontrou essa bicicleta próximo a um açude. Só que esse local onde a bicicleta foi encontrada é um pouco distante de onde ele foi encontrado morto, né, cerca de 2 quilômetros de distância. O local onde a bicicleta estava e o corpo dele é distante 2 quilômetros? 2 quilômetros. Inclusive, a bicicleta, os amigos da mãe dele, né, que estavam em busca dele, trouxeram a bicicleta para casa. Ou seja, a bicicleta chegou em casa antes da notícia, por exemplo, de que ele estaria sem vida. Interessante isso. Nesse momento, doutor, as pessoas que moram naquela região do Frei Damião, que viram o garoto, elas podem contribuir também passando algum tipo de informação. Porque o senhor disse que foram ouvidas 2 pessoas, né? Perfeitamente. Que tiveram contato com ele. Exato. Foram ouvidas 2 pessoas. Essas pessoas confirmaram que viram o garoto Ricardo na quinta-feira, né? Por volta da hora do almoço. Em relação, né, ali do Frei Damião? Em relação ali do Frei Damião. Certo. Uma pessoa viu no momento que ele ia saindo de casa e a outra viu já ele no Frei Damião. Tinha parado lá para descansar, né? Já era 11 horas do dia, então foi esse momento. Então, assim, essas pessoas que moram ali pela região do Frei Damião, né, que foi, pelo menos a gente estima que tenha sido a saída dele por aquele lado, né, são pessoas fundamentais para que a gente possa, né, chegar a uma conclusão dos fatos. Essa pessoa aí disse que viu ele por volta de 11 horas da manhã da quinta? Aproximadamente, aí no horário do almoço. Da quinta-feira? Da quinta-feira. Certo, então ele certamente ele não morreu. Então ele morreu certamente de tarde ou à noite, mataram, aliás? Provavelmente, na quinta-feira. Na quinta-feira. Isso. Isso não aconteceu na sexta, não? Exato, não foi na sexta. Certamente não foi, inclusive porque foi atestado no relatório do médico, né? Que era aproximadamente 30 horas, né? Que ele já estava sem vida. Consta em algum documento do ITEP, doutor, que o garoto tenha lutado contra quem estava agredindo ele? Não, Sidney, essa informação ela não consta, certo? No relatório do médico perito. Inclusive, esse relatório ele é preliminar, né? Porque é complicado explicar porque a gente não tem o documento em mãos, mas é um relatório mais sobre a questão de onde foi o maior impacto, né, do corpo, a causa da morte, né? Então esse relatório ele não traz essas informações mais detalhadas, ele não traz informações sobre o local do fato com fotos, com possíveis rastros, né? E não trouxe essa informação. Esses relatórios foram divididos em 3. Esse preliminar vem o seguinte, que é sobre o local do fato, e o terceiro é em relação ao material genético coletado, né, no jovem Ricardo. Essas outras 2 partes aí, o ITEP deve entregar em quanto tempo? Tem alguma previsão? A estimativa é de que em breve, até o meio da próxima semana, esse relatório sobre o local do fato seja entregue, né? Até porque nos causou até um pouco de estranheza, porque o doutor Ricardo estimava até que, inclusive, já tivesse sido entregue, né? Porque ele não demora tanto. Mas esse segundo material, eu acredito que ele vai demorar cerca de 30 dias aí para
para chegar, porque de fato ele é encaminhado para Natal. Essa análise é feita em Natal. Entendi. Então tá, doutor, quero agradecer a sua participação aqui com a gente, reforçar o apelo para que o cidadão que contratou o garoto por R$ 70, que procure a delegacia ou procure o senhor mesmo, né? Onde é que ele poderia encontrar o senhor, por exemplo? Caso ele deseje conversar, me encontrar, ele pode ir até o meu escritório, que fica localizado ali na Avenida Celso Dantas, número 187, né? Costa Leite Dantas, o nome do escritório, fica ali vizinho à Pizzaria Nápoles. E da mesmo modo ele pode procurar a Polícia Civil pessoalmente ou através de ligação. Inclusive é importante ressaltar que a Polícia Civil tem um telefone de contato específico para denúncias anônimas. WhatsApp. Se a pessoa não quiser se identificar, né, ela não precisa se identificar. E o nosso apelo maior é que, se tem informação, repasse, seja solidário, porque de fato é uma situação muito complexa. De fato, como eu disse, a gente não pode atestar como as coisas aconteceram na realidade, porque a gente ainda não tem esse conhecimento, mas uma coisa é certa, o sofrimento da mãe é intenso e é duradouro. Então, a gente faz esse apelo para quem puder contribuir com alguma informação. Se a informação for sigilosa também, será garantido esse sigilo, e é como pedimos. O WhatsApp da delegacia da Polícia Civil é o 3421 6029, 3421 6029. Você liga para lá, ou manda um áudio, ou manda uma mensagem de texto, né? E a polícia vai averiguar essas informações que você está passando. Agora é importante que passe informações verídicas, né? Não passem trote, porque numa hora dessa aparecem aqueles gaiatos que ficam tentando atrapalhar, ou por pura brincadeira, passando mensagem falsa, fake news e tudo mais. É importante, isso é uma situação muito séria. Nós temos uma mãe, de um lado nós temos uma mãe aí sofrida, com o coração dolorido, porque perdeu o filho, né? Que era especial, inclusive, tinha paralisia cerebral num grau mais leve, e gostava muito de animais, e era o amor da vida dela, né? Então, vamos respeitar essa situação, passando informações sérias, né? Passando informações verídicas. Você tem um informe, viu o garoto, sabe quem foi que contratou, sabe de alguma informação, passe para a polícia. O telefone 3421-6029 é o WhatsApp da Polícia Civil. Doutor, obrigado pela sua participação, bom trabalho, boa sorte aí, viu? Valeu, Sidney, eu que agradeço, e agradeço também em nome da família por essa preocupação da rádio em buscar dar um auxílio para a gente em relação a esse fato, né? E pela solidariedade do modo geral.